Muito bem, vamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos para a lição de número 4. Eu convido você para que a gente possa aprender junto nessa lição de número 4, que nós vamos estar falando ela de forma resumida. A iluminação espiritual do crente. É só o Espírito Santo que traz essa luz em nossos corações, viu, em nossas vidas. Textual se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 17, que diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Verdade prática, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Então você foi eleito antes da fundação do mundo. Como assim? Antes da fundação do mundo, Deus já planejou que aquele que aceitasse a Cristo como Salvador, ele seria então eleito, iluminado e seria guiado pelo Espírito Santo. Então, a partir do momento que você crê, você recebe essas dádivas, esse dom, esse poder de Deus sobre a tua vida. Leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23. A introdução diz: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida. Olha, ação de graças, oração intercessória e confissão de louvor e exaltação. Que maravilha, hein? No tópico de número 1, a esperança da vocação e as riquezas da glória. No subitem de número 1, ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Tudo isso é o que Deus tem nos concedido, viu? O apóstolo intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Então nós precisamos desse espírito de sabedoria e de revelação. Isso vem a partir do quê? De nós estudarmos a Bíblia, orarmos, de nós nos dedicarmos ao Senhor, e essa iluminação ela vai cada dia sendo mais forte em nossa vida. É como o sol que pela manhã tem uma certa claridade e ao meio-dia terá sua força total. Então nós precisamos que essa luz em nós brilhe cada dia mais. E outra coisa interessante, Deus é infinito, nunca se esqueça disso. Então esse meio-dia para nós, que seria essa claridade total, né? Ela na verdade que seria o que o apóstolo Paulo diz sobre a perfeição. Então essa nós vamos alcançar no corpo glorioso. É claro que enquanto nós estamos nesse corpo, nós não podemos ter a desculpa de viver pecando, né? Mas nós temos que prosseguir. O apóstolo Paulo disse: não digo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Então nós temos um alvo, viu? No item 2 aqui, no subitem 2, no primeiro tópico, o subitem de número 2, a esperança da vocação. Então tem uma frase aqui, ó: qual seja a esperança da sua vocação, tá certo? Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, Deus chamou pessoas no passado. Então antes da fundação do mundo, Deus já tinha chamado essas pessoas. Que pessoas? As que vão crer em Jesus e andar segundo a sua lei. Ou seja, uma chamada que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Letra B. A chamada abrange serviço e santificação no presente. Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Então, lá no passado, Deus planejou. Aqui no presente, nós estamos vivendo. E a letra C, a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Lá na eternidade passada, Deus planejou tudo. Na eternidade presente nós estamos vivendo essa plenitude da graça de Deus. E na eternidade futura, nós vamos ver Deus face a face, passar a eternidade com Ele, com um corpo glorioso. O subitem 3. As riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Então é isso que o apóstolo Paulo pede. Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos
que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, olha que riqueza maravilhosa, perdão dos pecados, a adoção de filhos, porque Deus, ele é o pai de toda a criação. Ele é o pai por ser o criador, então ele é o pai de toda a criação, por ser o criador. Mas aquele que aceita Jesus, a Bíblia diz, São João, está escrito no capítulo 1, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o filho de Deus é aquele que obedece ao pai, aquele que tem o pai como seu Senhor, aquele que fala com o pai diariamente, aquele que chama o Deus Todo-Poderoso, chama ele de pai, é a oração do Pai Nosso. Então por que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso? Para que todos nós pudéssemos ter comportamento de filhos. Pai nosso que estás no céu. Então, se oramos assim, somos filhos e precisamos ser obedientes. A adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Coisa maravilhosa, viu? Então, esse tópico de número 1, os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte da nossa herança. Muito bem, vamos para o tópico de número 2, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O item 1, a sobreexcelência e grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego uperbalo, que na forma adjetivada significa extraordinário, extraordinário. Então, quando nós falamos sobre a excelência e grandeza de Deus, a extraordinária grandeza de Deus. Já a expressão seguinte, a palavra é megetos, grandeza. Objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. Querido, qual é o tamanho do poder de Deus? Jesus, a palavra de Deus diz assim, que o Pai entregou a Jesus todo o poder. Jesus fala, todo o poder me foi entregue nos céus e na terra. Pastor, mas o que Jesus faz com esse poder? Aí Jesus diz assim, eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada te causará dano algum. Que dano é esse? Eu perdi um carro. Não é esse dano. Eu perdi uma casa. Não é esse dano. O dano é se nós perdermos a esperança, a fé. Nada te causará dano algum. Então você será fortalecido nessa esperança de Cristo Jesus a cada dia. E o termo dunamis, aqui traduzido por poder, o dínamos, né? Dunamis, o dínamos, traduzido por poder, força, força de medida. Então, dínamos também significa dinamite, poder, explosão. Então, veja bem o que é o nosso Deus e Ele nos dá este poder, viu? Então, Jesus te dá esse poder para que você possa vencer. E Ele falou para os apóstolos, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de dínamos, sejais revestidos de poder. No subitem 2 aqui do tópico 2, a força do poder divino, Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, nesta frase, né? O apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, concordes entre si. O primeiro é a palavra operação, que é a tradução de energia. E também significa eficácia. Olha só que maravilha, eficácia. Sinalizando a ideia de poder em atividade. Olha, o poder de Deus em atividade, que eficácia, e não falha, viu? Segundo, a expressão força vem no termo kratos, que traz a ideia de intensidade. Olha só, poder, intensidade e finalmente issues, que indica poder inerente. Tá vendo que maravilha? O que Deus faz por nós? Olha só. Então, para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Então, que poder é esse? Olha esse poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Pastor, mas no Antigo Testamento outras pessoas também ressuscitaram, sim, pelo poder de Deus. Mas Cristo, ele ressuscita com um corpo glorioso e nunca mais experimentará a morte. Então significa que nós vamos ressuscitar os que morreram primeiro, né? Os que morreram. Nós estamos vivos sendo transformados no arrebatamento.
e teremos corpo glorioso. Então, isso é o poder de Deus, a ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus nos céus e, por terceiro aqui, sua elevação acima de todo domínio. Então, alguém pergunta, pastor, mas Jesus não é a segunda pessoa da Santíssima Trindade? Sim. Então, já não é para nós dizer que tem todo o domínio da força? Sim, mas ele venceu para que ninguém pudesse pudesse duvidar dessa força dele, e ainda que ele já tivesse qualquer direito sobre isso, porque ele é Deus, mas ele veio e venceu por nós. Então, ele pagou os nossos pecados. Ele morre na cruz para quê? Para pagar. Então, cadê o dinheiro? Ah, tá aqui o meu sangue, eu paguei por eles para resgatar este povo aí de volta, viu? Então, o tópico 2 aqui, o poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Amém. Vamos para o tópico de número 3. Cristo, nosso exemplo de exaltação. O item 1, Cristo, as primícias dos que dormem. Então, quando você faz uma colheita, aquela primeira colheita que se faz numa plantação, ela é a primícia, ela é o principal, ela é o melhor. Então, Cristo é a primícia dos que dormem. Então, Cristo, todos vão ressuscitar. Qual é a prova disso? A prova disso é a primícia, é o que ressuscitou primeiro, que é Cristo. Então, Cristo é a primícia dos que dormem. Cristo é a primícia em tudo, viu? Você vê que o primeiro Adão, ele erra, mas só que o primeiro Adão, ele é a figura de quem? De Cristo, que é a primícia, de Cristo, que é o maioral, que é tudo. Então, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus por causa do Cristo. Então, Cristo vem nessa forma. Então, nós temos essa forma porque o Cristo viria nessa forma. É mais ou menos para você entender assim, viu? No subitem 2 é o terceiro tópico. O Cristo elevado à direita de Deus. Então, o nosso Jesus, pondo-se à direita nos céus, o apóstolo Paulo escreve. Aqui está o foco, a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica. Então, Cristo é elevado, se assenta aos céus, tá? Então, e essa é a prova de quê? De que nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, Cristo vencendo, assentando do lado direito do Pai, é a prova de que nós também vamos vencer e assentarmos com Cristo. Pastor, mas para eu vencer eu tenho que morrer salvo, sim. Ou no arrebatamento estar crente, sim. Mas acontece que nós precisamos entender que enquanto nós estamos em Cristo, você está em Cristo, você está crente, então você já está salvo, você já está vencedor, você já está assentado nos lugares celestiais. Então vença, ore, tenha fé, você já está nos lugares celestiais, você já é uma bênção de Deus. Então caminhe e faça a obra do Senhor, viu? No subitem 3, Cristo exaltado sobremaneira. Olha que maravilha. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todos os principados, e poder e potestade, domínio e de todo o nome que se nomeia. Então, Cristo está acima de todas as coisas e ele venceu por nós. Que ninguém vai poder acusar, vai dizer assim, mas por que o senhor trouxe o fulano para o céu? Se o fulano fazia isso, fazia aquilo. Ele falou, não, eu venci, eu morri na cruz do Calvário e eu tenho todo o direito desse poder que me foi dado pelo Pai, e esse poder eu dou àquele que crê em mim, para que a nossa vida seja transformada. A nossa vida só é transformada pelo poder de Deus, não é por outra coisa. Não, eu era tão bonzinho que eu tinha que ser crente. Não existe isso. É o poder de Deus que nos transforma e que nos faz vencer o pecado. Só o poder de Deus pode fazer isso, viu? Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor, porque Jesus deu poder à sua igreja. Amém? No tópico 3 aqui, tanto a ressurreição como assentar-se nos céus está disponível aos crentes, e de semelhante modo a glorificação por meio do grande poder de Deus. Vamos para as perguntas. Vamos lá, perguntas. Vamos para as nossas perguntas. Pergunta de número 1. Quais são as bênçãos espirituais recebidas que o autor destaca na lição? A eleição, predestinação e a filiação e o dom do Espírito Santo. Tudo isso é as bênçãos que Paulo destaca para nós. Pergunta 2. Segunda lição, qual o motivo da oração de Paulo pelos salvos? O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Então, Paulo orou para que a gente entendesse esse poder e desfrutasse dele. Pergunta 3. Cite os 3 exemplos irrefutáveis que Paulo apresenta acerca da força do poder de Deus. Então, os três exemplos dele: a ressurreição de Cristo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus e sua elevação acima de todo domínio.
Pergunta 4. Segunda lição, como o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo? O Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder do Pai. Qual o duplo benefício que o triunfo de Cristo traz à igreja? Qual é o duplo benefício? Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja, e o segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Então, eis aí o porquê a igreja é triunfante, porque a igreja é vencedora e porque Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque Jesus tem todo o poder e ele dá poder à igreja. Por quê? Porque ele é a cabeça, a igreja é o corpo. Então, essa plenitude do poder de Deus está sobre a igreja. Faça por onde ser parte desta igreja de Cristo, não placa de igreja, não denominação, a igreja de Cristo, que é uma só e que é aquela que serve a Deus e que o adora para sempre. Amém e até a próxima aula.